É noite de 24 de dezembro em Portugal. A família toda reunida. E sobe aquele cheiro no ar, sabe? O cheiro que define a festa. Uhum. Só que não é peru, não é presunto assado. É um cheiro mais do mar. É cheiro de peixe cozido. Especificamente bacalhau. Exato. A gente recebeu um material incrível sobre a ceia de Natal portuguesa e a pergunta que fica é: como que um peixe salgado, que vem de tão longe, seco, virou o prato principal da festa mais importante do ano? É uma história fascinante. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas fontes. Tem artigos, crônicas antigas, análises históricas. A ideia é entender como a comida pode contar a história de uma nação inteira, sabe? Misturando religião, economia, identidade. Tudo num prato só. Ok, vamos desvendar isso. Para a gente começar a entender essa tradição do bacalhau, a gente precisa voltar bastante no tempo. A chave, pelo que eu vi nas fontes, está numa regra bem antiga da Igreja Católica, né? A tal da abstinência. Exatamente. A véspera de Natal, que em Portugal eles chamam de consoada, era, por tradição religiosa, um dia de jejum. E o que significava jejum, na prática? Na prática, significava principalmente uma coisa: não comer carne. A igreja pregava a penitência, a contenção, um preparo espiritual antes da grande celebração do nascimento de Cristo. Certo, então sem carne. Mas aí surge um problema logístico, imaginam. Num país como Portugal, qual era a alternativa? Peixe fresco não chegava em todo lugar, principalmente longe da costa. Aí é que entra a genialidade, ou melhor, a necessidade do bacalhau. O que é fascinante é que não foi uma escolha de luxo, foi pura necessidade. Era o que tinha. Era o que funcionava. Portugal precisava de uma proteína que não fosse carne, que fosse barata e que principalmente durasse muito tempo sem estragar. O bacalhau seco e salgado era perfeito para isso. Ah, claro. Ele podia viajar o país inteiro. Podia ser pescado lá no Atlântico Norte, salgado seco, e chegava intacto meses depois na aldeia mais remota. Ele nasceu como a comida da necessidade, cumprindo a regra religiosa para a maioria da população, que era mais pobre. Então, no começo de tudo, o bacalhau não era um prato de festa. Era, na verdade, um prato de obrigação. Precisamente. Não tinha glamour nenhum. Era o prato da penitência. Mas o interessante é o contraste disso com o que acontecia na mesa dos ricos. Porque aqui a história fica muito boa. Enquanto a maioria comia bacalhau por obrigação, a elite... A elite tinha outro plano. As fontes que a gente leu descrevem uma cena curiosa. Já em 1801, tinha gente vendendo perus vivos pelas ruas de Lisboa, tocando os bichos com varas, como se fosse um rebanho. Imagina a cena. E essa ave, que veio das Américas lá no século XVI, era o exato oposto do bacalhau, né? Totalmente, se o bacalhau era penitência, o peru era pura ostentação. Era um símbolo de poder, de status, tanto para a nobreza quanto para o alto clero. Era caro, exótico. Mas tinha uma regra, certo? Por ser carne. Tinha a regra de ouro. O peru só podia ser servido depois da missa do galo à meia-noite, quando o jejum acabava oficialmente. Será então, a ceia era dividida em duas partes. Exatamente. A ceia portuguesa tinha essa dualidade. O primeiro ato, antes da meia-noite, era o da penitência, o bacalhau cozido humilde. E depois da missa? Depois da missa, já na madrugada do dia 25, o jejum tinha acabado. Aí sim começava o segundo ato, o banquete de verdade, com o peru imponente como estrela principal na mesa dos ricos. Que loucura! É a mesma noite, a mesma celebração, mas duas realidades completamente diferentes na mesa. De um lado, a penitência do povo. Do outro, a festa da elite. É a história de uma divisão social contada através da comida. E essa visão do bacalhau como comida de pobre durou muito tempo, pelo visto. Durou séculos. As fontes mencionam algo ainda mais forte. Era um alimento tão básico que era servido até a presidiários. Comida de presidiário, caramba, que reviravolta. E aí a grande questão é essa: como que esse peixe dos pobres sobe na vida e vira um símbolo nacional amado por todo mundo? Ah, essa é a parte mais interessante. Porque hoje a obrigação do jejum nem existe mais direito, mas a tradição do bacalhau está mais forte do que nunca.
A transição foi muito lenta, um processo de séculos. Mas a grande virada, o momento em que o bacalhau ganha um novo status, acontece já no século XX e tem a ver com política. Política? Como assim? O ponto de viragem foi durante o regime do Estado Novo. O regime do Salazar. O que eles fizeram? Parece estranho um governo se meter na ceia de Natal das pessoas. Mas eles se meteram, e de forma muito inteligente. Primeiro, o governo passou a regulamentar o abastecimento de bacalhau, garantindo que ele chegasse em todo o país a um preço controlado. Ok, isso já ajuda. Mas o pulo do gato foi a propaganda. Eles usaram a televisão, que era um meio de comunicação novo e poderosíssimo, para construir uma nova imagem para o bacalhau. Não acredito. Uma campanha de marketing para o bacalhau. Quase isso. A propaganda do regime começou a associar o bacalhau à alma do povo português. A humildade, a simplicidade, a resiliência de quem enfrenta o mar. Ah, que jogada genial! O que antes era uma necessidade imposta pela religião e pela pobreza, virou discursivamente uma virtude nacional. O bacalhau deixou de ser o que a gente tem que comer para ser o que a gente orgulhosamente escolhe comer. E foi nesse contexto que nasceu o prato clássico, o bacalhau com todos. Que é um nome ótimo, aliás. Exatamente. O prato em si reflete essa ideia de comunhão. São postas de bacalhau cozido, servidas com batatas, couve, ovos, ingredientes simples da terra e tudo regado com muito azeite. É um prato que conforta. Faz todo sentido, porque a própria palavra consoada, eu vi um dos textos que a origem é linda. Vem do latim consolata. Que significa consolar. É a comida que consola a alma depois de um dia de jejum. E que une as pessoas. Essa talvez seja a maior força do bacalhau hoje. Ele virou um elo com a identidade portuguesa, principalmente para a diáspora. Para os portugueses que vivem fora. Exato. Tem um texto antigo, encontrado em Roma, que associa diretamente o peixe ao conceito de saudade da terra natal. Ou seja, não importa onde a pessoa esteja, no dia 24 de dezembro, aquele cheiro de bacalhau cozinhando é um pedaço de casa na mesa. É o tal do fiel amigo. É, o fiel amigo. Mas esse prato principal, por mais importante que seja, é só o começo da festa, né? Ah, sim. A abundância mesmo, a celebração vem depois. A gente precisa falar da explosão de açúcar que toma conta da mesa. É impressionante. Por onde a gente começa? Pelo rei da festa, literalmente, o bolo rei. Vamos por ele. O bolo rei é um ótimo exemplo de como a cultura se mistura. Porque apesar de ser um ícone português, ele não é uma criação, assim, 100% original de Portugal. Ah, é? Eu sempre imaginei que fosse algo genuinamente português. Sei lá, criado num convento. De onde ele veio, então? A receita foi adaptada da Galette des Rois francesa, lá por 1875. A história documentada aponta para a Confeitaria Nacional em Lisboa como a introdutora da receita em Portugal. E eles trouxeram a receita e o significado junto. Trouxeram tudo. A simbologia dos presentes dos Reis Magos, a crosta dourada seria o ouro, as frutas cristalizadas com suas cores, a mirra, e o aroma do bolo, o incenso. É uma história completa contada dentro de um bolo. E ainda tem a história maluca da política se metendo no nome do bolo, né? Sim, essa parte é ótima. Quando a monarquia caiu e a república foi proclamada em Portugal em 1910, o bolo quase foi cancelado. Cancelado? Como assim? A palavra rei no nome era vista como um símbolo monárquico, algo que precisava ser apagado. Não acredito. A política até na confeitaria. E o que eles fizeram? As confeitarias com medo foram criativas. Começaram a chamá-lo de bolo de Natal, bolo da República, até bolo presidente. Bolo presidente. Sensacional. Mas a tradição popular foi mais forte, né? As pessoas continuaram pedindo pelo nome antigo e, com o tempo, o nome original, bolo rei, voltou e ficou. Que história. E as rabanadas, que em alguns lugares do Brasil a gente chama de fatias douradas. Elas também têm uma história secreta? A origem delas é talvez a mais inesperada de todas. As fontes mais antigas indicam que as rabanadas não nasceram como uma sobremesa de festa. Eram, na verdade, um alimento de recuperação. Como assim?
De recuperação. Eram tradicionalmente dadas a mulheres que tinham acabado de dar à luz. Peraí, sério? Um alimento que era quase medicinal para ajudar mulheres no pós-parto virou uma das sobremesas mais famosas do Natal. Que virada! É uma virada e tanto. A lógica era que, por ser calórica, feita com pão, leite e ovos, a rabanada ajudaria as mulheres a recuperar as forças e a produzir mais leite. Era um alimento fortificante. Ok, mas como que isso pula do pós-parto para a mesa de Natal? Qual é a conexão? A teoria mais aceita é a da associação simbólica. O Natal celebra um nascimento, o de Jesus. Ah, claro. Faz todo sentido. Então, faria todo sentido simbólico servir na ceia um prato que, na cultura popular, estava ligado a nascimentos e a celebração da nova vida. É mais uma camada de significado que se adiciona à refeição. E as rabanadas não estão sozinhas. Tem toda uma família de doces junto, né? Sonhos, filhóis. Sim, essa é a herança da doçaria conventual portuguesa, que é riquíssima. E essa paixão por doces à base de ovos e açúcar tem uma influência ainda mais antiga da presença moura na Península Ibérica. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, um simples prato de bacalhau na noite de Natal é muito mais do que só uma refeição. É um documento histórico. É um mapa. Cada elemento na mesa é um capítulo da história de Portugal. O bacalhau conta a história da fé, do jejum, da necessidade e depois da construção de uma identidade nacional. O Peru, mesmo que seja mais raro hoje, nos lembra da era dos descobrimentos, do luxo e da divisão social. O bolo rei mostra a influência cultural da França e como a tradição pode ser mais forte que a política. E as rabanadas nos conectam a tradições populares muito antigas ligadas ao ciclo da vida. A mesa de Natal é, na verdade, um retrato da alma e da história de Portugal servido num prato. É impressionante. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Um dos textos que a gente leu menciona que hoje, com a globalização, é normal encontrar melão na mesa de Natal em dezembro. Ou outras frutas de verão, algo impensável no passado. Exato. A gente perdeu um pouco a noção das estações do ano na comida. É uma ótima provocação. A tradição do bacalhau nasceu justamente da necessidade de preservar um alimento para ser comido fora do seu tempo ou lugar de origem. Hoje, a tecnologia permite ter quase tudo o tempo todo. Então fica a pergunta para a gente refletir. À medida que a disponibilidade de alimentos se torna global, instantânea, como será a mesa de Natal daqui a 100 anos? O que será que vai mudar? Que tradições, como a do bacalhau, vão continuar sendo âncoras de identidade? E quais vão dar lugar a novas histórias, a novos sabores que a gente ainda nem consegue imaginar?